Querido Deus, muito obrigada por mais um sábado que se inicia. Agradecemos também pela semana que tivemos e por mais um momento em que podemos descansar e também estarmos aqui fazendo uma leitura compartilhada de um livro que é importante e relevante, e que entendamos e que possamos tirar proveito dessa leitura e do livro. No nome do Senhor Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Agora sim, vou compartilhar. Então, esse aqui vou mostrar a capa. Todos conseguem ver o peregrino. E nós vamos agora para o capítulo 3 e o capítulo 4. Os personagens são o narrador. Quando não há esse sinal de travessão, nem o sobrenome, né? O nome e o sobrenome desses personagens, que no capítulo 3 são o sábio segundo o mundo, cristão e evangelista, os demais trechos são do narrador. Então, eu gostaria de perguntar quem poderia ser o narrador ou narradora do capítulo 3. Alguém? Eu posso ser, Rayane. Tá, Eles- a Renilde. O próximo personagem seria o sábio segundo o mundo. Alguém? Deixa eu ver quantas pessoas estão aqui. José, talvez? Uhum. José, você poderia ser o sábio segundo o mundo? Ler os trechos dele? Luciano também está aqui. Marcos. Então eu vou ser. Eu vou ser o sábio segundo o mundo. E eu preciso de um outro personagem para ser o cristão. Alguém? Oi, Rayane, boa noite. Vou ver se eu consigo ajudar. Tá. Então você pode ser o cristão, Marcos. Ok. Uhum. E o evangelista. Ele vai estar aparecendo lá no final. Carolina Arruda Bueno. Você poderia ser? Posso sim. Tá, obrigada. Cadê teu fone, Marcos? Descarregou aí. Para o capítulo 4, também eu já gostaria de deixar definidos os personagens, mas antes de iniciar, se vocês não se lembrarem, nós podemos relembrar quais são. Então, no capítulo 4, nós também temos um narrador, pode ser outra pessoa ou a Renilde mesmo. Renilde, posso continuar com você? Sim. Tá.
Eu tenho também um outro personagem que será o cristão. Pode ser você, Marte. Pois é, não me sinto muito confiável para ler, mas pois é. Nós ajudamos. Ok. Uhum. Então, Mate é o cristão, né? No capítulo 4. Isso. Ok. O próximo personagem seria a Vontade. É, pode ser você, Gabriel? Pode, você vai ter que me lembrar, tá? Tá, lembro sim. E a Boa Vontade. Pode ser você, Carol? Pode ser sim, Rai. Tá. E pronto. Temos todos os personagens. Então, nós vamos iniciar pelo capítulo 3 com a Renilde. A Renilde é a narradora. O sábio segundo mundo sou eu. O personagem cristão Marcos. O evangelista Carolina. A Ruda Bueno. Então, podemos começar com a Renilde. As armadilhas do caminho. Enquanto o cristão caminhava solitário, divisou alguém que vinha cruzando o campo em sua direção. E calhou de se encontrarem bem quando cruzavam o caminho um do outro. O nome do cavalheiro era Senhor Sábio Segundo Mundo. Morava na cidade da diplomacia profana, cidade bem grande, e também muito próxima de onde vinha Cristão. O homem já sabia algo sobre Cristão, pois sua partida da cidade da destruição fora muito alardeada, não só na cidade onde ele morava, mas também no exterior, virando mexerico em vários lugares. O Senhor sabe o segundo mundo, portanto, tendo já alguma informação sobre Cristão, observando a sua esforçada caminhada e percebendo seus suspiros e gemidos, quis, entre outras coisas, conversar um pouco com Cristão. Como então, bom homem, você parte assim apressado e tão carregado? De fato, sempre achei que nada. Desculpa. De fato, sempre achei que cada pobre criatura tem o seu fardo a carregar. E se o Senhor me pergunta se parto apressado, digo-lhe que eu busco alcançar a distante porta estreita diante de mim, pois lá, segundo me disseram, conhecerei um, um modo de me livrar deste pesado fardo. Você tem mulher e filhos? Tenho, mas estou tão sobrecarregado que já não encontro neles prazer como antes. Para mim, é como se não os tivesse. Você acaso me ouviria se eu o aconselhasse? Se for bom conselho, certamente, pois ando mesmo precisando disso. Eu o aconselharia, então, a livrar-se o mais rápido possível do seu fardo, pois só então alcançará paz em sua mente. Só então poderá desfrutar dos benefícios da bênção que Deus lhe concedeu. É só isso que busco, exatamente livrar-me desse pesado fardo. Mas não posso tirá-lo de sobre os ombros, tampouco há homem em nossa terra que possa fazê-lo. Portanto, sigo este caminho, como já lhe disse, para livrar-me deste peso. Quem mandou que você viesse por este caminho para livrar-se de seu fardo? Um homem que me pareceu pessoa muito boa e honrada. O seu nome
se bem me lembro, é evangelista. Eu o amaldiçoo por esse conselho. Não há no mundo caminho mais perigoso e difícil que este que ele lhe indicou. E isso você mesmo vai descobrir, se continuar a seguir o conselho dele. Você já deparou com algo como percebo, pois estou vendo a imundície do pântano do desânimo. Esse pântano, porém, é o início dos pesares que afligem aqueles que tomam este caminho. Ouça-me, acrescentou o sábio, sou mais velho que você. É provável que no caminho você encontre exaustão, dor, fome, perigos, nudez, espada, leões, dragões, trevas. Em suma, a morte, entre outras coisas. Todas elas são seguramente verdadeiras, já tendo sido confirmadas por muitas testemunhas. E por que deveria um homem condenar-se tão gratuitamente, dando ouvidos a um estranho? Este fardo às minhas costas é mais terrível para mim do que todas essas coisas que o Senhor mencionou. Não acho que é melhor, não, acho que é melhor não me preocupar com o que eu venha a encontrar no caminho, pois assim poderei também livrar-me de meu fardo. Mas como, afinal, veio-lhe este fardo? L- Lendo este livro que tenho nas minhas mãos. Eu já imaginava. O mesmo ocorreu a outros fracos, que, metendo-se com coisas elevadas demais para si, caem subitamente nessas mesmas dificuldades, que não só castram os homens, como vejo que as suas lhe fizeram, mas os levam a aventuras desesperadas para alcançar nem eles sabem o quê. Eu sei o que quero alcançar, alívio deste meu fardo pesado. Mas por que você vem procurar alívio neste caminho, vendo que há tantos perigos? Se tivesse a paciência de ouvir-me, poderia dizer-lhe como alcançar o que deseja. Ai, me desculpe. Sem enfrentar os perigos que este caminho oferece. Veja, o remédio está à mão. E tem mais. Em vez desses perigos, você encontrará muita segurança, amizade e alegria. Rogo, Senhor, que me revele este segredo. Ora, em uma vila distante chamada Moralidade, mora um cavalheiro cujo nome é Legalidade, homem muito sensato e de reputação muito ilibada, que tem a capacidade de ajudar a aliviar os homens dos fardos que carregam nos ombros como o seu. Pelo que sei, ele já fez isso muito bem. Além disso, continuou o sábio, ele sabe curar aqueles que se acham com a mente um tanto perturbada por conta dos fardos que carregam. É a ele, como disse, que você deve procurar. Ele vai ajudá-lo prontamente. Sua casa não fica a mais de 1,5 km daqui. E se ele mesmo não estiver em casa, seu filho, um jovem muito bonito, chamado Urbanidade, é tão perito nisso, a propósito, quanto o próprio idoso pai. Garanto-lhe que ali você poderá encontrar alívio de seu fardo. E digo mais, acrescentou ainda, se você não estiver disposto a voltar para sua antiga casa, como de fato eu não desejaria que você fizesse, poderá mandar buscar sua esposa e seus filhos e instalar-se nessa vila. Nela há hoje casas vazias e você pode conseguir uma delas por preço razoável. Ali você também encontrará mantimentos bons e baratos. Mas o que tornará a sua vida mais feliz é que com certeza encontrará vizinhos sinceros, confiáveis e educados. Ora, cristão se viu um tanto indeciso,
mas logo concluiu que, se era verdade o que lhe dissera o cavalheiro, a melhor atitude a tomar seria aceitar o seu conselho. Então respondeu: Rai, acho que você Sim. está da parte da Rê. Ah, eu estou na parte dela? É que ela é a narradora, né? Uhum. Tá, me perdoa, Renilde. Sem problema. Uhum. Acho que passou um pouquinho, né? Tá. Então respondeu, aí agora é o cristão. Acho que me perdi aqui, peraí, desculpa. Seria agora, estou vendo sim? Senhor, que caminho devo tomar? Ah, ok. Senhor, que caminho devo tomar até a casa desse homem honesto? Você está vendo ao longe aquela alta colina? Estou vendo sim. É para lá que deve seguir. A casa dele é a primeira que você avistar. Assim, Cristão desviou-se de seu caminho para ir até a casa do senhor Legalidade em busca de ajuda. Mas eis que, quando já se aproximava da colina, esta lhe pareceu tão alta e, além disso, a encosta mais próxima do caminho pendia a tal altura que Cristão teve medo de se aventurar mais, temendo que a colina lhe caísse sobre a cabeça. Portanto, ali ficou imóvel, sem saber o que fazer. O fardo agora lhe parecia mais pesado do que quando ele seguia seu caminho. Também da colina vinham lampejos de fogo, e Cristão temeu vir a ser queimado. Suava e até tremia de medo. Então começou a se arrepender de ter aceitado o conselho do senhor sábio segundo o mundo. Viu então que Evangelista vinha em sua direção e corou de vergonha. Evangelista se aproximou mais e mais e, chegando até Cristão, olhou-o com um semblante severo e temível. O que você está fazendo aqui? Cristão não sabia o que responder, permanecendo calado diante dele. Você não é o homem que achei chorando dentro dos muros da cidade da destruição? Sim, senhor. Eu mesmo. Não o instruí que seguisse o caminho que leva à portinha estreita? Sim, senhor. Então, como é que você se desviou tão rapidamente do caminho? Encontrei um cavaleiro logo depois de passar pelo pântano do desânimo. Esse senhor distinto convenceu-me de que na vila ali adiante eu acharia um homem que poderia me aliviar do fardo. Quem era ele? Parecia um cavalheiro. Conversou bastante tempo comigo e, afinal, conseguiu convencer-me. Então vim para cá. Mas quando me deparei com cada colina, vendo se debruça por sobre o caminho, de repente parei, com medo de que caísse sobre a minha cabeça. E o que esse cavalheiro lhe disse? Bem, ele me perguntou aonde eu ia, e eu lhe contei. E o que mais ele lhe falou? Perguntou se eu tinha família, e eu respondi. Disse-lhe que estava tão sobrecarregado com o fardo que trago às costas que já não encontro prazer em minha família como antes. O que ele lhe disse, então? Ele mandou que me livrasse rapidamente do meu fardo. E eu lhe disse que era o alívio que eu buscava. E eu lhe disse também que seguia rumo à porta distante para receber mais orientações sobre como alcançar o local da libertação. Então, ele disse que me mostraria um caminho melhor e mais curto, não tão
não tão repletos de dificuldades como aquele em que o Senhor me colocou. Ele disse que o caminho que ele estava me ensinando leva diretamente à casa de um cavaleiro que sabe como aliviar esses fardos. Então acreditei nele e desviei-me daquele caminho para tomar esse outro, esperando logo me ver-me livre do fardo. Mas chegando aqui, vi as coisas como são e parei com medo, como disse, do perigo. Agora não sei o que fazer. Então continue parado, para que eu possa mostrar-lhe as palavras de Deus. Cristão permaneceu ali, tremendo. Cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Disse também, Acho que ese evangelista. Não tem é problema. evangelista? É. Ora, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Hebreus 10, 38. Agora, Renilde. Depois, ainda aplicou-lhe as palavras. Você é esse homem que se encaminha para essa miserável condição. Você passou a rejeitar o conselho do Altíssimo e desviou seus pés do caminho da paz, chegando mesmo a arriscar-se à perdição. Então, Cristão prostrou-se aos pés do evangelista como morto, lamentando-se. Sou eu então? É a É, Carolina. é o uma cristão. O Marcos mesmo. Ai de mim que estou arruinado. Diante E disso, evangelista tomou-o pela mão direita, dizendo: Todo pecado e blasfêmia serão perdoados ao homem. Portanto, pare de duvidar e creia. Então, Cristão ganhou um pouco de alento e, ainda tremendo como antes, se pôs de pé diante de evangelista, que lhe disse: Preste mais atenção às coisas que lhe contarei agora. Vou dizer-lhe quem foi que o iludiu e a quem ele o enviou. O homem que você encontrou é um sábio segundo o mundo. Ele é assim chamado, e com justiça, porque em parte só valoriza a doutrina deste mundo. Portanto, sempre vai à igreja na cidade da moralidade, e em parte porque ama, acima de tudo, essa doutrina, pois o salva da cruz. Como a índole desse senhor sábio é carnal, ele procura evitar meus caminhos, embora corretos. Ora, continua o Continuou o evangelista, evangelista. há 3 coisas no conselho desse homem que você deve abominar completamente. Primeiro, o fato de ele ter desviado você do caminho. Segundo, o fato de ele ter se esforçado por tornar a cruz odiosa para você. E, finalmente, o fato de ele ter mandado você trilhar o caminho que conduz à morte. Portanto, Disse ainda evangelista: você precisa, em primeiro lugar, abominar a tentativa que ele fez de desviá-lo do caminho, assim como o seu próprio consentimento, pois isso equivale a rejeitar o conselho de Deus em favor do conselho de um sábio segundo o mundo. Diz o Senhor: esforcem-se para entrar pela porta estreita, a porta para a qual o enviei, pois é estreita a porta que leva à vida. São poucos os que a encontram. Dessa portinha estreita e desse caminho que a ela conduz, é que esse homem ímpio desviou você, para levá-lo quase à destruição. Odeie, portanto, essa tentativa de desviá-lo do caminho, e abomine a você mesmo por ter dado ouvidos a ele. Em segundo lugar, continuou. você precisa
execrar o esforço desse senhor sábio, no sentido de fazê-lo odiar a cruz, pois você deve preferi-la aos tesouros do Egito. Além disso, o Rei da Glória já lhe disse que quem quiser salvar a sua vida a perderá, e aquele que o segue e ama o seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 26. O que estou dizendo é que se um homem se esforça por convencê-lo de que isso será a sua morte, você deve odiar tal doutrina, pois sem a verdade você não pode ter a vida eterna. Em terceiro lugar, Disse Evangelista. você precisa odiar o fato de esse homem tê-lo colocado no caminho que conduz à morte. Mas para isso, você tem de considerar a pessoa para quem ele o enviou, e também o fato de que ela é incapaz de libertá-lo do seu fardo. E Evangelista ainda disse a cristão. Aquele a quem você foi enviado para encontrar alívio e que se chama legalidade é filho da mulher escrava, que está acorrentada junto com os seus filhos e envolta em mistério. Ela é hoje este monte Sinai, que você temeu que caísse sobre sua cabeça. Ora, se ela e seus filhos estão acorrentados, como você pode esperar deles a liberdade? Essa legalidade, portanto, Continuou. não é capaz de libertá-lo do seu fardo. Homem nenhum jamais foi libertado do próprio fardo por intermédio dele, e provavelmente jamais o será. Ninguém pode ser justificado pelas obras da lei, pois pelos atos da lei nenhum homem vivente pode se livrar de seu fardo. Portanto, Concluiu o Evangelista. o Senhor sábio, segundo o mundo, é adversário, e o Senhor legalidade, impostor. Quanto ao seu filho, urbanidade, não obstante a sua falsa aparência sorridente, não passa de um hipócrita que não pode ajudá-lo. Creia-me, nada há em todas essas bobagens que você ouviu desse estúpido, a não ser o intento de afastá-lo da sua salvação, desviando-o do caminho no qual coloquei você. Depois disso, Evangelista invocou do céu, em voz alta, a confirmação daquilo que dissera, e então saíram palavras e fogo da montanha sob a qual se achava o pobre cristão, que ficou de cabelos arrepiados diante do espetáculo. As palavras foram estas: Já os que se Perdão. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito: Maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Assim, cristão nada mais esperava a não ser a morte, e lamentava-se deploravelmente, amaldiçoando até o momento em que encontrou o Senhor sábio segundo o mundo, e ainda chamando-se 1000 vezes obtuso por ter dado ouvidos ao seu conselho. Sentia-se também muito envergonhado, ponderando como como os argumentos desses distintos senhor, oriundos que eram somente da carne, puderam prevalecer nele e levá-lo a abandonar o caminho reto. Isso feito, dirigiu-se novamente à evangelista, dizendo: O que o senhor acha? Ainda há esperança? Será que posso voltar e seguir até a porta estreita? Não serei abandonado por isso? Ou enviado de volta coberto de humilhação? Lamento muito ter dado ouvidos ao conselho desse homem, mas que meu pecado me seja perdoado. O seu pecado é muito sério, pois você praticou 2 males: abandonou o bom caminho e trilhou caminhos proibidos. Contudo, o homem que está à porta vai recebê-lo, pois demonstra boa vontade para com os homens. Mas cuidado
para não se desviar novamente, para não para não perecer pelo caminho, quando em breve a sua ira estiver acesa. Eu acho que é Renilde, né? Sou eu. Uhum. Então, Cristão disse que voltaria, e Evangelista, depois de beijá-lo, sorriu-lhe, desejando-lhe sucesso. Cristão partiu apressado. Não falou com homem algum pelo caminho, e, se alguém o interpelava, tampouco lhe dava resposta. Seguia como alguém que trilhasse sempre solo proibido, e não se julgou seguro enquanto não retomou o caminho que deixara para seguir o conselho do Senhor sábio segundo o mundo. Isso. Muito obrigada pela contribuição das leituras e dos personagens. Vocês fizeram muito bem. Muito É, bem. vocês gostariam de fazer algum comentário? Tem algo que chamou a atenção? Ou vocês gostaríamos que lêssemos o capítulo 4 e depois pudéssemos ter um momento de fazer considerações? O que vocês acham? Eu acho que a gente fazer as considerações, que nós fazermos as considerações do capítulo 3 primeiro seria bom. Tá. Eu tenho, Então vamos. Uhum, pode falar, Gabriel. mas conclua você primeiro, Raí. Uhum. Eu ia falar para fazermos que vocês fiquem à vontade para fazer suas considerações, mas que também não fossem assim tão longas, né, devido ao tempo. Gabriel? Eu estava comentando aqui com a Carol, né, que meu pai às vezes ficava falando assim, em modos muito positivos, né, sobre pessoas que tinha modos de urbanidade, né? A gente cresceu Uhum. eu cresci no interior, então pessoas às vezes mais simples e tal, e ele sempre falava assim, tal pessoa não tem urbanidade, né? Esse para mim era como uma palavra estranha, né? Eu fui aprendendo só ao longo dos anos o que significava, né? Essa coisa de não, o jeito de quem é da cidade e tal. E eu acho interessante como ele coloca isso aqui num contexto da jornada do cristão, não? Urbanidade é quem é filho da legalidade, não? Isso. E como se fosse assim uma suposta alternativa, não? Para se aliviar, para se livrar, né, do peso, né, que ele tem que carregar na sua jornada como cristão. E realmente, eu acho que assim a gente tem o Antigo Testamento e o Novo também assim como exemplos inteiros, né, como ilustrações, né, também como alegorias, né, de uma nação toda que procurou o caminho da legalidade e acabou se perdendo completamente, né, nessa tentativa. Uhum. Muito boa a sua consideração, Gabriel. Mais alguém? Ray, Sim. hubo una frase que me llamó la atención, que ele fala, evangelista, você cometeu dois grandes males, e que você não só se afastou do caminho, sino que comenzó a hacer otra trilha, por otro lado. Y me fue pensar eso. O sea, ya no es só você no está en un camino, sino que você siempre está en una trilha. Si no está en una, va para la otra. Fue pensar eso. Muito interessante também. Mais alguém? Eu queria só pensar assim, como a gente podia
pode aplicar a urbanidade? O que que seria? Alguém pode ajudar com a pergunta da Carolina? Carol, pelo que eu entendi, são assim, tipo, os modos, né, que você tem, digamos, toda a educação, etiqueta. Você pensar em uma pessoa, digamos, urbana, em comparação com uma pessoa mais simples, mais rural, que não tem tantos modos, assim. Eu penso nisso. Entendi. Porque pareceu que a legalidade era uma coisa assim, uma coisa chata, mas, porém mais fácil, né? Mesmo sendo mais chata, mais chata. E a urbanidade parece ser algo mais leve. E apesar de parecer mais legal, sorridente, é filha da legalidade. Então, eles têm parentesco. Eu fiquei um pouco sem entender o que seria a legalidade. A legalidade eu entendi, né? Mas o que seria a urbanidade. Mas obrigada. Mais alguém? Carol, eu não sei, assim, eu acho que dá para elaborar bastante, né? Que esses personagens, eles aparecem às vezes aqui brevemente apenas, mas são muito carregados de muito simbolismo, né? E eu acho que realmente cabe a nós a gente preencher e entender, né, a que se refere, né? Porque daria para expandir isso bastante, eu acho, né? Onde está a ligação entre legalidade e urbanidade. Talvez não seja uma conexão tão óbvia, né? Agora o autor aqui escolheu, né? Talvez legalidade é uma coisa que requer estudo, assim, né? Você precisa estudar lei, né? Seguir regras ao pé da letra, né? Literalmente, né? Sendo que a urbanidade talvez te dá uma alternativa que você pode, sei lá, se aprender a se dar bem, né? Na sociedade, com as pessoas, não apenas com bons modos e não sei lá, menosprezar a simplicidade assim, talvez, né? Enfim, eu acho que daria para elaborar bastante, É, mas falar. porque quando eu estava lendo, eu pensei assim que a legalidade poderia ser, parecia, né? A mim me pareceu como os conservadores, né? Para ele na Igreja da Moralidade, e tudo mais, e a urbanidade, embora fosse filho, parecia que fosse mais os liberais, assim, né? Mas que não é ali que não é exatamente aquilo, né? Parece legal, sorri, parece leve, mas esse tipo não é o legal, o realmente correto, né? Hum. Assim, me parece, assim, quando você falou sobre a questão de urbanidade, uma, assim, comparando a urbanidade com uma vida mais simples, talvez no interior, talvez que tem menos, de quem tenha menos instrução, me parece que talvez quem está numa cidade um pouco mais organizada, urbana, também parece, assim, entre aspas, que a educação de quem está numa urbanidade pode ser que a instrução, a educação deles é melhor de quem não está. Eu também pensei nessa possibilidade, que também acontece, é uma realidade, né? Mas nem sempre é assim. Por exemplo, a questão de modos, etiqueta, né? Enfim, não, assim, será que isso é um padrão realmente? E é melhor do que de quem nunca aprendeu, nunca viveu essa experiência? Enfim, só um comentário. Eu estava pensando agora, talvez nessa essa ilusão, né, que você pode se tornar alguém, né, se você crescer, né, nessa escada da sociedade, se você, sei lá, aprender a ser como, sei lá, modos da aristocracia ou as pessoas ricas e, enfim, né, porque como se isso te aliviasse, né, para chegar ao destino, né, almejado.
Talvez por aí, né? Realmente objetivos e sonhos mundanos e que também te levam a certo sucesso, não? Mas que é muito distinto do que o cristão procura, né? Yo pensaba, no sé si escuché bien, mas falaba que Urbanidade era filho da escrava. E essa com a conexão à legalidade me fez pensar o que Pablo falava sobre a escrava Agar, como a diferença, comparando com o filho da promessa, com Sara e Isaac. Entonces, tem alguma questão aí de escravidão, por isso ele falava que coisa essas pessoas podem dar a você se são escravos. Não pode tirar o fardo que você tem. Muito boas considerações. Mais alguém? Não? Então vamos seguir para o capítulo 4. Tudo bem? Sim. O capítulo 4, então, é quando o cristão chega finalmente à porta estreita. Então, os personagens, o cristão vai ser o Matias, a vontade, Gabriel, boa vontade, Carol, e a narradora será a Renilde. Renilde, podemos começar então com você? Sim. Cristão chega finalmente à porta estreita. Cristão afinal alcançou a porta. Ora, acima do portão estava escrito: aquele que bate, a porta será aberta. Portanto, ele bateu, mais de uma ou duas vezes, dizendo: posso entrar? Não, mais de uma ou duas vezes dizendo. Aí o cristão vai falar ou eu mesma? Posso entrar? Eu mesma, né? É. Quem, Posso entrar? Quem do outro lado está, que para um E- pobre homem a porta abrirá? Esse é o cristão. Então, eu também acreditei. Portanto, ele bateu mais de uma ou duas vezes, dizendo. lo valo para siempre con 1000 sonetos. Eu acho que podemos começar novamente. Aí a Renilde lê até dizendo 2 pontos, o Mate lê posso entrar e a Renilde volta à final. Tudo bem? Eu acho que o cristão só vai falar ali abaixo, onde está escrito cristão. Uhum. Tá Tudo vendo? bem, então vamos seguir isso. Você lê toda essa parte. Tá bom. Cristão, afinal, alcançou a porta. Ora, acima do portão estava escrito: aquele que bate a porta será aberta. Aquele que bate, a porta será aberta. Portanto, ele bateu, mais de uma ou duas vezes, dizendo: posso entrar? Quem do outro lado está, que para um pobre homem a porta abrirá? Rebelde sei que sou, mas isto prometo: louvá-lo para sempre com 1000 sonetos. Afinal, apareceu à porta um homem circunspecto, de nome Boa Vontade, perguntando quem lá estava, de onde vinha e o que pretendia. Es aquí un pobre pecador sobrecargado. Vino da cidade da destrucción, mas rumo para o Monte Sión, para ali me libertar da ira que ha de vir. Por tanto, Señor, como fue informado de que por esta porta pasa o camino a Telá, uso pedir que me deixe pasar. É de todo o coração que eu faço. Disse ele, abrindo a porta. Então
Quando o cristão entrava, o homem puxou. ¿Por qué hizo? Por que isso? Perguntou o cristão. A A pouca pouca distância distância. que ergue-se um sólido castelo, capitaneado por Beelzebub. Eu ainda? De lá, os que o acompanham atiram flechas, e os que o acompanham atiram flechas contra aqueles que chegam até esta porta, para que assim morram antes de entrar. Alegróme y tremo. Estando o cristão já lá dentro, o homem da porta lhe perguntou: Quem o mandou aqui? Evangelista mandou-me vir até aqui e bater, como fez. Ele garantiu-me que o Senhor me diria o que devo fazer. Diante de você há uma porta aberta que ninguém pode fechar. Apocalipse 3:8. Agora começo a colher os benefícios dos riscos que corri. Mas por que veio sozinho? Nenhum dos meus vecinos viu, como eu, o perigo que correm. Acaso alguém dentre eles soube da sua vinda? Sim, minha mulher e meus filhos me viram sair e me chamaram de volta. Também alguns de meus vecinos ficaram lá gritando, chamando-me de volta, mas tapei os ouvidos e segui meu caminho. Mas nenhum deles o seguiu para convencê-lo a voltar? Obstinado y voluble me seguiram. Porém, quando viram que não conseguia me de mover, obstinado voltou praguejando, mas volúvel acompanhou-me ainda um pouco. Por que então ele não chegou até aqui? Na verdade, vínhamos juntos, até chegamos ao pantano do desânimo, onde caímos de repente. Então, meu vecino volúvel desanimou-se e não quis aventurar-se além. Assim, saindo do pantano no lodo mais próximo de sua casa, ele me disse que eu poderia tomar posse sozinho, por ele também da terra magnífica. Então segui o seu caminho, Seguiu. seguiu seu caminho e eu tomei o meu. Ele foi atrás de obstinado, eu vim até esta porta. Pobre coitado. Será que ele tem a glória celeste em tão pouca estima que julgou não valer a pena enfrentar o risco de algumas dificuldades para alcançá-la? Certamente, falei a verdade sobre Volúvel, mas também quero falar toda a verdade sobre mim, pois aí se verá que eu não sou nem um pouco melhor do que ele. É verdade que ele voltou para casa, mas também eu me desviei e tomei o caminho da morte. Fui convencido pelos argumentos mundanos de um certo senhor sábio segundo o mundo. Ah, então ele o abordou. Ora, certamente ele o teria mandado buscar alívio pelas mãos do senhor Legalidade. Os dois são grandes enganadores. Mas então você aceitou seus conselhos? Aceitei, até onde me restou coragem. Saí à procura do tal senhor Legalidade, mas chegando perto da casa dele, pensei que a montanha que se ergue ali fosse Aqui. ergui, ali fosse cair sobre mim. Então fui forçado a parar. Essa montanha já representou a morte de muita gente. E será ainda a morte para muitos mais. Sorte você não ter sido esmigalhado por ela. Bem, na verdade, não sei o que seria de mim
si por sorte Evangelista no tivesse me encontrado ali novamente, quando eu já me via perdido. Mas foi por misericórdia divina que ele chegou até mim outra vez. Senão, eu jamais teria chegado até aqui. Porém, aqui estou eu, que mais merece a morte naquela montanha do que estar aqui conversando com o meu Senhor. Quanta graça encontrei ser-me permitido estar aqui, entrar aqui. Não levantamos objeções contra ninguém. Pouco importa tudo o que tenham feito antes de chegar aqui, pois de modo nenhum são lançados fora. João 6,37. Sendo assim, meu bom cristão, venha comigo, que lhe ensinarei algo sobre o caminho que você deve trilhar. Olhe à frente. Está vendo este caminho estreito? É este o caminho que você deve tomar. Foi aberto pelos patriarcas, pelos profetas, por Cristo e seus apóstolos, e é tão reto quanto pode fazer uma régua. É este o caminho que você deve seguir. Mas não há desvio nem curvas que me façam perder o caminho? Há, sim, muitos caminhos que partem deste para baixo. São caminhos sinuosos e largos, mas você poderá distinguir o errado do certo assim. Só este é reto e estreito. Mateus 7, 13 e 14. Então, vi no meu sonho que Cristão lhe perguntava ainda se não poderia ajudá-lo a aliviar o fardo que trazia às costas, pois até então não se livrara dele, nem poderia de modo nenhum tirá-lo sem auxílio. Boa vontade lhe disse: Quanto ao fardo, contente-se em carregá-lo até chegar ao local da libertação, pois lá, por si só, cairá de suas costas. Então, Cristão se preparou para iniciar a caminhada. Boa vontade disse-lhe que, estando já a certa distância da porta, chegaria à casa de intérprete. Ali deveria bater, pois o anfitrião lhe mostraria coisas excelentes. Assim, Cristão despediu-se do amigo, que novamente lhe desejou boa sorte. Então, chegamos ao fim do capítulo 4. Vocês gostariam de comentar? Eu achei interessante uma parte, Rai, que ele fala, Uhum. não importa o que você tenha feito até aqui, né, desde que você tenha chegado aqui. O caminho estreito, ele seria então, digamos, o início do caminho estreito seria como se fosse o batismo, né? Imagino. Ou alguma outra coisa que vocês tenham pensado. Eu também tive essa sensação. Também, né? Aham. Porque assim, eu fiquei pensando naquela aula que o Parminder deu sobre as coisas que a gente faz, né? Que o Parminder diz assim, que existem pecados que não são para a morte, né? Que existem questões que você não vai perder a salvação por causa disso, digamos. A gente tem orientação de, sei lá, não comer frituras, não comer doce, fazer exercício, não comer carne, por exemplo. Mas tem pessoas que optam por fazer isso. E tem outras questões também, né? Sei lá, você tem a orientação de não não ter um relacionamento com uma pessoa fora da verdade presente, por exemplo. Mas as pessoas têm a liberdade de fazer isso também, né? Então ele fala assim que existem questões, pecados que não são para a morte, você não vai perder a salvação por causa disso, mas que você vai carregar cicatrizes, né? Então, quando a boa vontade falou assim, não importa o que você tenha feito até aqui, desde que você entre, eu pensei assim, tudo bem, mas não é tão assim, não importa o que você tenha feito até aqui.
Só que eu estava pensando que era o céu. E parece que esse momento é uma mudança do que é marcada pelo batismo, né? Sempre ficam cicatrizes, né? Tanto dos pecados para a morte, como os que não são para a morte, né? Das coisas que a gente faz, que a gente vive, das. Como é? Até das consequências dos pecados de outras pessoas, ou do pecado do mundo, ou de como a nossa sociedade é, do que a gente aprendeu na igreja de errado, enfim, sempre ficam cicatrizes. Mas é porque eu acabei percebendo aqui, enquanto eu falava para vocês, que não se trata da entrada ao céu, mas no caminho estreito mesmo. Acho que espero que vocês tenham entendido. Eu só entendi no meio do caminho. Acredito que conseguimos entender sim, Carol. E o Mas, interessante, outra coisa interessante também, é que ele não conseguiu se livrar do fardo, né? E por mais que ele passasse por todas as experiências que ele passou, ele continuou com o fardo. E foi dito a ele agora pela boa vontade, né? Que ele que ele se contentasse em carregá-lo, né? Até chegar ao local da libertação. E se a gente for comparar assim com as nossas experiências, até chegar a esse ponto de nós entendermos um pouco melhor e nós conseguirmos lidar até mesmo com a nossa consciência, né, das ações, dos nossos hábitos antigos, né, as coisas que nós fazíamos até por uma ignorância de conhecer como nós conhecemos hoje, né, através da metodologia, de tudo que nos é explicado, a gente chegar a um entendimento que realmente os nossos fardos, eles vão se desprendendo de nós através do momento que, em primeiro lugar, nós aceitamos o nosso erro, enxergamos o nosso erro, para poder nos livrarmos deles, né? E assumimos também o nosso erro e a nossa ignorância. A ignorância no sentido de realmente não conhecer, ignorar, eu falo. O que seria esse fardo, digamos? Eu, 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 eu coloco bem quando fala do fardo muito como a nossa consciência, porque no fundo, trazendo assim um pouco para a minha experiência, no fundo, eu sempre sabia que se eu escolhesse conhecer mais de Deus, me encaminhar mais para entendimento, ou mesmo busca, né? Porque o entendimento vem com o tempo, mas é buscar saber mais de Deus e entender mais, não ficar naquela comodidade, é, como eu tinha antes, né? É, que isso implicaria mudanças na minha vida, implicaria muito a deixar, né? E a gente, no meu caso, né, eu sentia que eu precisava fazer essa escolha, eu precisava conhecer mais, mas ao mesmo tempo eu ficava na dúvida, sabendo, eu tenho certeza que quando eu conhecer mais eu vou ter que eh, lidar, né, então a nossa própria consciência nos pesa muito quando a gente começa a buscar, a entender, a conhecer, a conviver com pessoas que estão mais ligadas dessa forma, com a palavra de Deus, a gente começa a sentir a consciência que o fardo é um pouco a nossa própria consciência. Fica bem pesada, porque a gente tem que escolher esse caminho, seguir nesse caminho, e muito da nossa vida nos desvia, nos leva para outro caminho. E como cristão, a gente se desvia, aí depois a gente volta e olha e compara e sofre. E eu acredito realmente que o fardo seja realmente a consciência. Eu tenho um comentário. É, como se tratando-se de alegoria, né? É, esses símbolos todos, ao longo do texto, vocês veem que eles têm uma pequena
uma pequena referência de texto bíblico. E eu peguei aqui o PDF e procurei pela palavra fardo. E ele aparece logo no primeiro capítulo, parece pela primeira vez, não? Onde diz assim, você quer pular lá, talvez, para a gente ler juntos? Uhum. Página 18 no PDF seria andando pelas regiões desertas deste mundo, bem o começo do texto que a gente começou. Uhum. Está aqui. Andando isto. Aí diz, vi um homem vestido de trapos, de pé em determinado lugar, com o rosto voltado para o lado oposto da própria casa. Isso o nosso é o cristão, né? O personagem principal aqui. Um livro na mão e um grande fardo às costas. Aí tem aqui referência, Salmos 38:4. Talvez a gente poderia abrir e ver a que se refere esse fardo. O que vocês acham? Salmos 38. Alguém tem, talvez mais rápido? Eu Eu encontrei abri aqui. aqui. Pode ler. Pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça, como carga pesada, são demais para as minhas forças. Então, aqui fala as minhas iniquidades, né? Eu diria que esse fardo são os pecados, né? Que ele carrega. Então, ainda não estou convencido se aquela primeira portinha que ele encontra boa vontade, se isso é o batismo. Talvez a gente pode... Não quero prolongar aqui. Mas tem outra possibilidade também, assim, digamos, de será que esse livro está escrito de acordo com o modelo que a gente conhece do Caminho a Cristo, por exemplo? Eu não quero me antecipar, mas chega uma parte onde se livra desse Tá. peso nas costas, não? Isso é, assim, eu acho que não tem problema falar aqui, porque vocês estão muito bem familiarizados com a ideia que está por trás deste livro, né? Então, ele se livra do fardo quando ele chega à cruz. Hum, Enfim, mas assim, se eu ler aqui o texto de Salmos, né, a minha iniquidade parece como ele está, o peso são os pecados que ele carrega, assim, né, até chegar ao ponto que ele consiga se livrar desse peso. Não sei, o que vocês acham? Porque É, iniquidade e consciência não seria bem a mesma coisa, não? sim, mas eu vejo como a consciência da iniquidade, é reconhecendo os seus erros, as suas iniquidades. Então, realmente, tendo consciência disso. Por isso eu falo da consciência. A partir do momento que você reconhece, entende, toma consciência, você carrega um peso. Enquanto você não toma consciência, você não reconhece, você não aceita, não é um peso. Pode ser, Nildo. Incluso él fala, varias veces él fala sobre su familia y que só él se fue embora. Ninguém siguió. Eso es un fardo, por sentir la culpa de no haber feito o correcto y tem consecuencias eternas. Logo depois, no próximo parágrafo, onde diz minha querida esposa e filhos, um pouquinho mais para baixo, ele novamente fala desse fardo, e parece que é um pouco mais, também a preocupação de fazer o certo com essa informação que ele recebeu, né, sobre a destruição da cidade, né?
não é? Ele diz aqui: estou muito preocupado em virtude de um fardo que me pesa muito. Além disso, tenho uma informação segura que a mocidade será queimada com fogo do céu. Talvez seja a consciência pelo pecado que ele carrega, né? Tem que ser, porque senão todo mundo estaria sentindo um fardo, né? E ele sente, ele sente fardo diferente de outras pessoas que não sentem, porque várias pessoas elas recorrem à legalidade para se sentirem justificadas. Ele não se vê justificado ainda. Então, eu também acho que é a consciência do próprio pecado. Não sei se foi só para mim, mas a Carol falou bem baixinho, não consegui entender. Vocês conseguiram? Eu entendi. Eu também. Ah, tá. Pode repetir, se quiser. Qual, Carol, eu? Sim, você. Carolina. Eu falei que eu também acho que é a consciência do próprio pecado, porque senão todos os outros também se sentiriam carregando um fardo. E, por exemplo, no capítulo 3, quando o sábio ele fala para ir até a legalidade, são pessoas que elas recorrem, por exemplo, à legalidade para se sentirem justificadas. E o cristão, ele ainda não se sente justificado, então ele enxerga o pecado dele, não se vê justificado, então para ele é um fardo muito pesado, né? Tem Conseguiu otra, entender, Rayane? Consegui sim. Obrigada, Carol. Nath, você ia falar, né? sí, más de otra cosa. Uhum. Se quiere falar una cosa de eso. Era que ele fala sobre o caminho e boa vontade ele fala, tem muitos caminhos, mas este é um caminho es recto y es angosto, la palabra. Acho que sí. Estreito. Estreito, eso. Y me fue pensar eso porque a veces uno puede hallar que uno tem que escolher entre coisas boas e coisas ruins. Bom, não escolhe lo bom, mas o caminho estreito faz que uno tenga que fazer escolhas bem específicas, más pensadas. Entonces, muchas veces uno tiene que escolher entre cosas boas y cosas melhores. Porque incluso las cosas boas nos pueden tirar o tempo das cosas melhores. Então, eu pensava, você tem um exame e você pode fazer muitas coisas boas, mas se não estuda para o exame, você não passa a prova. E me faz pensar em nós estamos numa linha do tempo, igual que essa, é recta e é estreita, e temos que fazer escolhas bem precisas, porque cada escolha que eu faça me tira o tempo de fazer outra coisa. Se eu ler um livro, não tem tempo para ler outro livro, mientras tenha esse. Então, é a mesma coisa. Pensaba en eso, estreito, escolhas entre incluso cosas boas y escolher as melhores. Pensaba. Achei muito interessante, porque aí faz pensar, né, no que a Carol estava falando sobre a legalidade e a urbanidade, né? A legalidade, basicamente, isso aqui é uma coisa certa ou uma coisa errada de se fazer, né? A urbanidade é o refinamento, o requinte daquilo que é correto, aceito socialmente, né? Aquilo que é educado e tal, dentro de certas convenções, não sei o quê.
E aí o Matias traz essa ideia de que no caminho estreito nós escolhemos não entre coisas erradas e certas somente, mas também entre as coisas que são legais, que são lícitas, que são corretas diante da sociedade, né, que seria a legalidade, e até mesmo diante de nós, aquilo que é correto. Escolher não baseado na mundanidade, naquilo que é só deste mundo, mas o que é do céu celestial, né? Do reino de Pensaba, Deus. perdón, pensaba o exemplo que deu Parminder quando ele falou: você tem que escolher entre ir de férias ou ir ao campal. Ah, ninguém vai falar que férias é bom, é ruim, é muito bom, todo mundo precisa de férias. Mas se você só pode escolher entre ambas, o campal é melhor. É um exemplo. Um ótimo exemplo. Obrigada. Obrigada. Mais alguém? Acho que não. Então podemos encerrar por aqui. Então eu vou parar de compartilhar e nós vamos encerrar com uma oração. Tudo bem? Então eu vou convidar a vocês a orarem comigo. Querido Deus, muito obrigada por essa oportunidade que tivemos de fazer uma leitura compartilhada deste livro que é tão importante. Obrigada por tudo que pensamos, que falamos aqui, que podemos aprender e compartilhar uns com os outros. E eu peço que essa leitura possa continuar, que o entendimento possa ser pleno e que possa fazer diferença em nossas vidas. Peço também por todas as pessoas que estão aqui, por todas as pessoas do movimento também e por nossos familiares. Gostaria de também pedir uma boa noite, um bom descanso e um bom sábado, e que o estudo também amanhã seja abençoado. No nome do Senhor Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém.